Número 2, estimulação elétrica do cérebro. Quem nunca ouviu a história de alguém que viu uma sombra parecida com uma pessoa, com o formato de uma pessoa que se movia e que na maioria dos casos, inclusive, imitava o movimento da pessoa que estava vendo a sombra, claro, e aí, quando esse ser é encarado de perto, ele desaparece. É claro que esse tipo de experiência é sempre associado com fantasmas, demônios, outras coisas do gênero, mas existem explicações científicas. Shahar Arzi, que é um professor no laboratório cognitivo de neurociência da Escola Politécnica de Lausanne, na Suíça, estimulou eletricamente o cérebro de uma paciente com epilepsia. E o que ela relatou foi uma sombra de uma pessoa sentada atrás dela, copiando cada movimento que ela fazia. Quando a paciente se levantou, a sombra fez o mesmo. Quando a paciente se inclinou e tocou os joelhos, a sombra fez a mesma coisa. Então os médicos pediram para ela ler um cartão e a sombra tentou tirar esse cartão da mão dela. Esse experimento foi publicado na Nature com o título de Induction of an Illusory Shadow Personal. Os autores são Shahar Arzi, Margita Seck, Stephanie Ortig, Laurentin Spinelli e Olaf Blank. A explicação para esse fenômeno é que os cientistas estimularam a junção tempoparental esquerda, que é a parte do cérebro que define a ideia do ser. Ao interferir com a área que os ajuda a diferenciar entre nós mesmos e os outros, os médicos bagunçaram a capacidade do cérebro de entender o seu próprio corpo, levando-o a criar uma cópia. Esse experimento foi repetido com pessoas em posições diferentes e eles sempre relataram que a sombra estava na mesma posição que eles, o que reforça a ideia que essa sombra é de fato uma projeção da própria pessoa. Bom, e essa hora vocês podem estar se perguntando, tá, mas ninguém estimulou o cérebro do meu tio Naldo e ele viu uma sombra de uma pessoa, tá? Como é que isso aconteceu? Bom, tem uma série de patologias nas quais essas mudanças cerebrais podem acontecer. Por outro lado, essa desincronização na integração sensorial também pode acontecer em circunstâncias não patológicas, tais quais excesso de estresse, privação de sono, privação sensorial. Não à toa, vários rituais envolvem privação de sono e privação sensorial.